Filipenses 2, no versículo 5, é onde está a nossa mensagem de hoje. Já preguei às 7 da manhã, pretendo pregar às 15 lá na Lapa e pretendo pregar às 18 aqui de volta. Se assim o Deus o permitir, né? Se for da vontade dele, a gente obedece. Se não for, a gente obedece também. Né? Se não for o pastor, tem outro pregando. Jesus não deixa a obra dele desprovida de pregadores, não. Irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5, um assunto muito sério que eu tenho tratado hoje, e essa palavra Deus me deu no coração, colocou no coração, voltando de Londrina para cá. Aí Deus foi falando, dirigindo, falando, a gente vai obedecendo, escutando, e aí a palavra foi formada. O que eu quero dizer a você é que Deus é atual. Ele não é um Deus que viva do passado, ele não é um Deus que também fale qualquer outra coisa fora da palavra. O nosso Deus é aquele Deus mandando o maná todos os dias pela manhã. Você, cristão, você precisa aprender isso, não comigo, com a palavra. Eu não tenho nada aqui para te ensinar, não. É a palavra de Deus, tá? Não olha para o homem, não. Olha para Jesus. E Jesus está dizendo que ele é atual. Nós, às vezes, nós entendemos errado isso e a gente vive meio que de coisas do passado, de coisas que nós, por exemplo, nós lemos a Bíblia uma vez por semana e queremos que a semana inteira seja aquela palavra. Mas isso não é um Deus pobre. É um Deus pobre que só tem uma palavra para te dar na semana. Não é estranho isso? Sendo que o próprio Deus, lá no deserto, deu essa lição, dizendo que todas as manhãs, aí tinha as regras, né? Tinham as suas regras, que tinha que colher o maná antes do sol nascer, tinha que acordar bem cedinho. Ixi, aí pastor já começou a pegar pesado, porque eu gosto de dormir até um pouco mais tarde, então espiritualmente eu estou falando, né? Fisicamente não tem nada a ver, dorme até a hora que você quiser. Mas espiritualmente, a pessoa sonolenta. Por quê? Porque o coração deles, o sentimento que eles tinham, e eu posso garantir a você, muitos não comiam maná durante o dia, por causa dessas questões. Irmãos, o nosso Deus, ele é atual, ele se renova a cada manhã, ele é um Deus que tem coisa fresquinha. Meu irmão, Deus não tem comida velha, estragada, amanhecida para te dar. Ele tem comida nova, fresquinha. É aquela comida fresquinha, aquele pãozinho quentinho que acabou de sair do forno. Você passa aquela manteiguinha assim, né? Eu dei uma passadinha na casa da minha sogra e ela estava lá com uns pãozinhos caseiros e passou uma manteiguinha. Oh, coisa boa! Tinha acabado de assar. Dá para entender? Deus tem tudo novinho para mim, para você, mas a gente ainda tem aquela mentalidade que está na vontade de Deus, deixa Deus operar. É um negócio errado que nós temos, é um sentimento errado. Porque Deus tem tudo novinho para nós. E ela é atual. E ela se atualiza, ela vai se atualizando conforme o tempo, os dias, a hora. Talvez numa pescaria você vá pescar de anzol, mas na outra você precisa de uma rede, na outra. Então ele vai se atualizando, porque ele não faz igual. Quem não tem criatividade é o diabo. Deus tem criatividade. Deus é criativo. Olha o mundo, olha a criação. Ah, pastor, que legal, as árvores, as flores, a cor das flores. Uma flor, a cor não é a mesma da outra. Não é igual. Ai, pastor, Deus fez um tipo de flor e copiou. Deus não copiou nada, ele criou. Cada flor foi criada por ele nos detalhes. Veja o fundo do mar, aqueles peixes coloridos. Cada um tem uma coloração diferente, cada um tem um jeito diferente. Um tem um chifrinho, um tem uma barbatana, um tem uma asa, um voa, o outro fala. Mas tudo é diferente. Dá para entender? Esse é o Deus que nós servimos. Agora, para isso, para a gente entender, nós vamos ter que ter o mesmo sentimento dele. E acordar de manhãzinha, espiritualmente falando, e colher o maná, guardar o maná, fazer o pão, fazer o bolo, usar a criatividade. O servo de Deus, vamos falar a verdade, nessa pandemia teve gente que cresceu.
teve gente que cresceu, se reinventou, se modelou conforme a situação, e ele venceu, ele recriou. Um foi fazer um negócio, outro foi fazer um negócio, um foi colocar em prática o que sabia, um artesanato, um negócio, e se manteve. A criatividade, que é um dom de Deus e que foi o que Deus criou, e foi um dom que ele deu ao homem, ser criativo. Só que aí também tem a parte negativa, que o homem quer criar o pecado, quer ficar criando coisas que desagradam a Deus, que acabam saindo da palavra, e também não dá certo. Aí vira bagunça e ele vai sofrer. Mas o nosso Deus é um Deus criativo. Pelo maná a gente entende isso também. E claro, um montão de coisa, né? Mas todo dia tinha um maná novo lá. E a ordem era até que não guardasse esse maná para o outro dia. Do outro dia, se você for o espertinho, o sabichão, o inteligente, o criativo por conta própria, você vai guardar o maná. Você vai lá, pega aquela... eu vou ser esperto. Isso aqui, a esperteza do homem é um mal contra Deus. Porque a esperteza leva ao pecado, porque o homem dizia assim: eu vou pegar esse maná escondidinho, eu levo lá para dentro da minha tenda, amanhã dá para dormir um pouco mais tarde. Eu vou acordar 10 horas amanhã, mas aí eu já peguei o maná, amanhã eu já tenho o maná escondidinho, guardadinho. Aí o que diz a palavra? Deus falou assim: não vem com essa malandragem para o meu lado que não vai dar certo. Amanhã, esse maná que você pegou a mais vai estar cheio de bicho. Você não vai aproveitar para nada, vai estar fedendo, está dando aquele fedor dentro da tua tenda e você não vai conseguir comer, você não tem como comer aquilo lá. Então Deus tem tudo novinho, tem tudo preparadinho, não fica vivendo de coisa do passado ou querendo usar de esperteza com Deus, dizendo: pastor, eu não preciso ler a Bíblia não, eu já conheço, eu já li, eu sei o que fazer. Não funciona. Irmãos, é direção dia após dia. Uma hora você tem que usar um pouquinho mais de fé, às vezes você pode um pouquinho menos, você tem que usar um pouco mais de palavra, de oração forte, de criatividade. Irmãos, é de acordo com o clima. De manhã você sai de casa, está aquele sol quente. Aí daqui a pouco vira chuva. Daqui a pouco esquenta de novo. Daqui a pouco, meu Deus, pastor, esfriou que foi a 15 graus, 13 graus, 12. Pastor, tudo isso num dia só. Aí, muda. Então, para cada situação, eu vou ter que ter a palavra. E a palavra, ela é atual. Porque Deus vai te mostrar o que está escrito diante daquele problema, diante daquela dificuldade. Se você resolveu um problema lá atrás, há muito tempo atrás, agora você precisa fazer outra coisa. Talvez a mesma coisa que você for fazer, ou se você for copiar de alguém, já não vai dar certo. Nós somos muito de copiar as coisas, de copiar. Não, é criatividade. É Deus querendo conduzir o homem criativo. E aí alguém olha e diz: caramba, cara, que ideia que esse cara teve. Meu amigo, eu nunca teria uma ideia dessa. Mas não é a criatividade da palavra, de Deus estar modelando o homem conforme a necessidade, conforme o clima, conforme o tempo. Ele vai conduzindo eu e a você na criatividade, só que aí depende de mim. Não adianta eu ficar com esperteza, com malandragem, com querer guardar comida. Pastor, eu estou guardando aí uma reservinha de comida para quando eu precisar. Pode ser que essa comida não funcione para aquela situação. E aí? Por que tem essa variedade de palavra? Por que tem a variedade de promessa? Por que tem uma variedade de bênçãos de Deus? Porque Ele usa na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, eu só preciso também ser atual, como a palavra é atual. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu tinha no coração hoje pregar outra coisa. Durante a semana eu me preparei, ouvi muita coisa, me preparei para domingo. No domingo eu tenho isso aqui. Ontem, voltando de Londrina, Deus falou: não é isso não, é isso aqui que eu quero que você fale. Pronto, acabou. Não, sim, senhor. Então, tá aí, agora o senhor vai falar. Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso aqui, irmãos, que precisa ter em mim e você. Essa é a marca maior, é a marca registrada, é o tudo de Deus, é os sentimentos dele. Tudo que ele fez, e qual era o maior sentimento que ele tinha, que a gente pode entender? É Deus, é ele crer em Deus, ele fazer a vontade de Deus, ele ser semelhante a Deus. Irmãos, isso aqui foi o que Jesus fez. E quando ele veio à terra, ele veio nesse propósito de trazer a palavra de Deus. O único propósito foi esse. O único propósito, ele saiu da glória dele, ele saiu da sua majestade, veio à terra para ensinar o homem. Isso que nos incomoda. Por quê? Porque nós, às vezes, queremos mais um conforto, queremos mais uma estabilidade. Mas olhando pelo sentimento e pela visão de Deus, não foi isso que Jesus fez. Poderia ter ficado à direita do Pai, tranquilo, poderia ter dito, ó, Deus, deixa o homem se batendo lá. Mas não foi o que ele fez, ele se incomodou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos falando para Jesus. Jesus, existe dois tipos de sentimento, o sentimento humano e o sentimento da parte de Deus. Jesus também, um homem, também carne, também corpo, também matéria, mas ele buscou os sentimentos de Deus, de fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa tarefa e talvez a mais difícil. Porque aí deixar o nosso interesse, deixar a nossa busca para se interessar pelo que está escrito, aí nós vamos ter o sucesso. Mas o próprio Jesus saiu dessa questão de conforto, talvez, para vir ao mundo até, de certa maneira, para ser rejeitado pelo povo. Porque muitos, até hoje, ainda rejeitam. Em Israel, ainda Jesus é rejeitado até hoje. Muitos não aceitaram. Muitos não concordaram. E aí entrou a questão do fanatismo, entrou a questão da religiosidade, aí acabou piorando mais a coisa, né? Então nós precisamos entender, abrir mão de nós mesmos e obedecer a palavra. Agora, para isso, você tem que aprender os sentimentos que Jesus tinha pela terra, pelo homem, pela obra, por Deus, pela palavra, e a gente tem que procurar imitar. Difícil? Bastante. Mas é o que eu preciso entender. Nós precisamos vencer os nossos sentimentos. Porque nossos sentimentos quais são? De prosperar, de crescer, de ter, de possuir, de alcançar, de vencer. Nós temos esse sentimento. Só que quando a gente olha para Jesus, isso está numa ordem errada. Porque primeiro é ser, para depois ter. Isso é um entendimento de Deus. Jesus veio, ensinou, desde o nascimento dele, ele abriu mão dessas prerrogativas. Ele abriu mão dessas coisas para quê? Para ser uma pessoa de Deus, para fazer a vontade de Deus. Aí ele diz o que mais? Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso não é um trabalho fácil. Porque quem toma a forma de servo entende que há um Senhor no controle. Quem toma a forma de servo entende que há um Deus criativo, que tem coisa nova, que tem novidade, que tem poder, que tem autoridade para se revelar a mim, para que eu possa também fazer a obra que ele mandou. Foi Jesus. Jesus era dirigido pelo Pai e ele fazia tudo conforme a vontade do Pai. Eu falei hoje de manhã sobre o Bartimeu. Fecha um pouquinho aí, mas não marca para você voltar depois. Volta aí, que eu quero te mostrar aqui algo aqui que é novo para mim e novo para você também, né? Vai lá, fecha aí, marca, mas não descarta não, que eu já vou voltar aí também, né? Livro de Mateus. Deixa eu ver se essa é a tradução que eu quero.
Pode ser o Marcos 10. Essa tradução aqui está melhor um pouquinho. Está diferente um pouquinho para a gente entender. Marcos capítulo 10, 46. Jesus mostra claramente, e eu já devo ter pregado isso aqui algumas vezes, mas Jesus mostra claramente o que faz a diferença do milagre. O milagre, por exemplo, não é uma coisa que se aguarde. Não. Se Jesus já fez todas as coisas, ele procura agora os que têm o mesmo sentimento pela palavra, o mesmo sentimento por Deus. E aí ele vai nos ensinar o que é necessário. Marcos 10 fala de Bartimeu. Bartimeu, lá no versículo 46. O Bartimeu foi um necessitado, igual eu e você. Nós necessitamos de muitas coisas, né? Há uma necessidade em mim, há uma necessidade em você. Isso é fato. Cada um com a sua necessidade, né? Alguns parecidos, por exemplo, dinheiro, a gente necessita de uma casa, necessita de um carro, necessita de uma estabilidade, necessita de uma condição segura, né? Há uma necessidade. Só que diante da necessidade, entendemos que tem que se esperar, tem que dar o tempo, tem que ser no tempo certo. Mas o próprio Jesus ensina sobre Bartimeu, dizendo que a necessidade ela só vai ser atendida segundo a sua fé, o seu crer e a sua busca por isso, e da maneira que você busca. Porque se você buscar errado, você vai se enquadrar naquela palavra que diz: pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Pediu errado, não tem como Deus abençoar. Eu falava ontem em Londrina sobre Balaão e Balaque. Foi uma das palavras que eu preguei, sobre prostituição e adultério e sensualidade, coisa errada para o homem. Eu disse o seguinte: quando Balaque procura o Balaão, ele procurou na sua ignorância satânica, ele procurou para que o Balaão fizesse um feitiço, para que Balaão colocasse um tropeço para o povo, que o Balaão jogasse uma isca para o povo cair. Por quê? Vou te explicar. Porque no entendimento do homem, é dessa forma que se derruba. Mas, quando Balaão recebe o Balaque, ele diz: cara, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque, meu amigo, ninguém pode vencer Deus. Ninguém pode fazer coisa contrária. Você mesmo, Balaque, está dizendo para mim que esse povo que está subindo aí rumo a Canaã é um povo forte. E se esse povo é forte e tem um Deus forte, cara, eu não posso falar besteira agora, fazer um feitiço. Não tem feitiço. Não tem encantamento, não tem feitiço, não tem uma obra de bruxaria, não tem nada. Eu posso consultar aqui os espíritos, demônios, principados, potestades, e eles vão dizer: contra quem que nós vamos fazer um trabalho? Aí eu vou dizer: contra Deus. Cara, Satanás nenhum que se preze, demônio nenhum que se preze vai querer aceitar. Por quê? Porque vai fazer um negócio contra Deus. Cara, isso é suicídio. Isso aí não vai dar certo. Então ninguém vai querer, nenhum demônio que eu sigo, nenhum demônio que eu sirvo, vai querer fazer um trabalho contra Deus e contra o povo de Deus. Mas, se o senhor quer uma isca, se o senhor quer um tropeço, faça o seguinte: pega as mulheres moabitas e começa a colocar diante dos homens para que elas usem a sensualidade, né, se insinue para os homens, e os homens com toda certeza vão cair. Pega uma coisa da carne e joga contra a carne, que aí você vai ver um povo caindo. E vai funcionar, com toda certeza. Balaque fez isso, colocou as moabitas diante dos homens de Israel. 23, 24 mil homens morreram num dia. Um dia. Aquelas mulheres moabitas, bonitas, jeitosas e formosas, e com um corpo de violão, se insinuando os homens de Deus, já com um sentimento errado,
porque esse foi o mal daquele povo. Não trataram a velha criatura, não sufocaram a velha criatura. Quem não sufoca a velha criatura, mortifica a carne, como diz Colossenses 2,14. Quem não mortifica a própria carne, amanhã ou depois vai ser vítima da queda, do tropeço, do tombo, porque vai cair. Ele pode frequentar a igreja a sua vida inteira, mas vai cair, porque ele não tratou o sentimento dele, é um sentimento errado, é um desejo errado, é algo que ele cobiça, é algo que ele deseja, é só uma questão de tempo para ele cair. Esse povo já estava caído, eles já saíram do Egito caído. Não foi o faraó, não foi o demônio, o diabo, não, eles já saíram fracassados do Egito. A condição que eles estavam no Egito já era de escravo. Não foi o faraó que pegou. Não, eles já eram escravos, já eram desprezados. E aí a oração deles era uma oração de muitos cristãos nos dias de hoje, que ora dessa forma: Deus, por que o Senhor nos abandonou? Ai, meu Deus, por que o Senhor não nos socorre? Ah, nós somos vítimas do mundo, somos vítimas da sociedade, que Deus não nos ajuda. Ai, pastor, como eu tenho orado para Deus fazer a sua obra. Você acha que isso vai funcionar? Não funcionou com eles. Eles fizeram esse papel lá 400 anos, eles fizeram esse papel 40 anos no deserto, eles fizeram o mesmo papel. Não houve uma mudança de sentimentos, não houve uma mudança de obediência. Cara, aqui no deserto nós estamos caminho de Canaã, vamos mudar. Quando as mulheres moabitas sensuais foram colocadas na frente deles, talvez... Eu vou falar uma besteira aqui, mas você vai entender. Mesmo que essas mulheres moabitas foram colocadas diante dos homens de Israel, seminuas, eu vou até um pouquinho mais longe, ou nuas, eles teriam que rejeitar. Pastor, pois é, essa é a palavra. O sentimento é de Deus. Não era esse sentimento do José? A palavra de Deus diz, Gênesis 39:10, diz que a mulher de Potifar tentou José por muitos dias. Não foi um dia só. Não foi aquele dia que ele saiu correndo. Ai, pastor, glória a Deus, foi uma vez só. Não. 39:10 diz que a mulher de Potifar se insinuava todos os dias para José. Aí, você diz assim: pastor, por que o José não foi embora? Por que o José não mudou de fazenda? Por que o José não foi trabalhar em outro lugar? Irmão, ele era escravo. Se esse homem fugisse, o seu senhor iria pôr a tropa dele atrás, iria mandar prender, bater, matar, porque era um escravo fujão. Então ele não podia fugir. Imagine você, ele está num lugar que ele não pode fugir, ele não pode desobedecer o seu senhor, porque o senhor dele colocou ele ali e disse: você vai cuidar da minha casa, você vai cuidar da minha esposa, você vai cuidar dos meus pertences, você vai cuidar das minhas coisas, você é um escravo de confiança, está entendendo? Sim, senhor. Ele não podia sair dali. Não, pastor, eu teria fugido. Olha, se você tivesse fugido, você seria caçado, escravo fujão, intitulado como rebelde, preso, morto, sei lá, e alguma coisa ia acontecer. Ou eles tratavam o escravo como? Então, a condição do cara é uma condição totalmente contrária, avessa ao pecado. E, de repente, essa mulher começa a se insinuar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quantos dias eu não sei. Por vários dias, ela se insinuou para ele. Lá no versículo 10 fala. Irmãos,
Deus quer que você tenha esse sentimento. Aquele povo de Israel não foram propriamente as mulheres moabitas, mas um sentimento que eles já tinham de oportunidade. Não, porque se aparecer na minha frente eu pego, pastor. Eu vou perder nada, pastor. É comigo. Deus entende. Deixa eu ser um pouquinho mais polêmico, que isso aqui dá conversa para manga, né? Às vezes, uma pessoa que tem uma queda para o homossexualismo e ela diz, não, pastor, e se eu tenho esse sentimento é porque é de Deus. Pastor, se eu tenho esse sentimento, eu nasci com esse sentimento, eu nasci assim, pastor, eu tenho que aceitar. E eu tenho essa opção sexual e outra, tá, entra aí a ideologia de gênero. O que era a ideologia de gênero? Que era, porque não vai ser porcaria nenhuma. Mas o que é a ideologia de gênero? É no certidão do teu filho não tem lá a opção sexo masculino e feminino. Lá na opção do certidão de casamento, está lá um ponto de interrogação esperando o teu filho crescer para falar o que ele quer ser. Ah, mãe, espera aí. Não é estranho isso? Mas essa é a ideologia de gênero. Não, pastor, cada um tem a liberdade de escolher o que quiser. Mas, irmãos, não é o raio do livre-arbítrio? Não é essa porcaria de livre-arbítrio que a gente não entende? Que eu posso ser o que eu quiser ser. Não, eu não posso ser o que eu quiser ser. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu não posso fazer o que eu quiser, não. Isso é desconfortável? É. É desconfortável para a carne? Claro que é. É desconfortável para o homem? Claro que é. Era desconfortável para aquele povo de Israel que não poderia ter cedido às mulheres moabitas? É. Mas por quê? Cederam. A carne, o sentimento já era. O sentimento é, se aparecer, a gente vai fundo, não tem? Eu não recuso não, pastor, eu vou mesmo, Deus está comigo. Aí a gente até mente para Deus, dizendo, não, Deus está comigo, pastor, e eu vou fazer, e Deus vai me abençoar, e Ele vai me aprovar, e eu vou. Será? Será que é esse sentimento que Jesus veio? Jesus veio com o sentimento de rejeitar as coisas da carne. Jesus veio com o sentimento de não aceitar andar. Não é a história do joio e do trigo? A história do joio e do trigo. Jesus deixou arrancar o joio? Não. Chegaram para ele e disseram, olha, Senhor, vamos arrancar o joio. E aí fica só o trigo. Ele disse, não, se arrancar o joio, o trigo vai junto. Porque abala as raízes, abala a estrutura. Então faz o seguinte, não é necessário arrancar o joio. E é verdade. Você tem aí fora quantas pessoas que não querem Jesus, são satanistas, se levanta, te critica, humilha, fala besteira. Quantas pessoas? Deixa crescer junto, irmão. Você vai fazer o quê? Ué, o caminho que o povo de Deus iria passar eram terras perturbadas, era um povo desviado, era um povo que adorava Baal Peor. Baal Peor era a deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade é a deusa da sensualidade. A deusa que, né, extravasa a carne, mostra, sensualiza. É o Baal Peor, é a palavra. Era a deusa da fertilidade. Esse povo estava passando por dentro. Aí esse povo precisava ter os sentimentos de Deus, os sentimentos de Cristo, para não deixar ser levado pelo Baal Peor. A filosofia do Baal Peor era essa, que tinha os seus rituais de fertilidade, porque eles até diziam que era a carne, que era de Deus, que Deus criou. Deus criou uma carne que pode escolher o que ela quer, porque ela tem liberdade, porque foi Deus. E, irmãos, a filosofia parte até para a parte de Deus, dizendo que talvez seja até uma vontade de Deus isso, e foi o que eles fizeram. Num dia, morreu 24 mil homens. Num dia, morreu 24 que se envolveu com as mulheres moabitas, morreram. Num dia. Dá para entender?
Deus está dizendo, não, não é para se misturar, não é para se envolver. O sentimento que tem que ter é o sentimento de vencer a si próprio. O primeiro grande obstáculo que nós temos que vencer é a gente mesmo, é rejeitar os pensamentos, porque a nossa mente é bombardeada de pensamento, irmão. A nossa mente, não adianta, o curso natural das coisas é o pecado. O curso natural das coisas é a entrega à carne. O curso natural é a porta larga. Ô, meu amigo, não está dizendo que a porta larga conduz à perdição? Mas aí você tem um controle nos olhos, controle na boca, controle no coração, controle na vida. Vai ser oferecido a você as mulheres moabitas? Eu não tenho dúvida. Está sendo toda hora aí. Tá? É o encanto, é a magia, a ilusão, a sensualidade, a vida fácil, o caminho que nos leve ao prazer. Ué, isso é normal. Você acha que Jesus não pegou um mundo desse? Você acha que na época de Jesus era diferente? Não, pastor, na época de Jesus não tinha essas coisas, não. É? Muito pelo contrário. Tinha tudo isso e muito mais. Há sempre uma rejeição pela palavra. Por quê? Porque a palavra é a verdade. E aí ele diz o que mais, pastor? Só para a gente entender. Marcos, sobre o Bartimeu, né? Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, que matéria nova. A palavra é a mesma, você já leu e releu 1.000.000 de vezes. Mas, quando Bartimeu soube que era Jesus, ele já não pediu uma moeda. Ele não pediu clemência humana. Ele não pediu misericórdia de homem. Será que nós estamos perdendo essa oportunidade de chegar até Jesus e achar que ele vai dar uma moeda para a gente? Um pão seco? Um pão velho, uma comida estragada? Ou será que nós estamos chegando com dignidade do Evangelho, com o sentimento de Cristo, o mesmo sentimento, porque bate o sentimento? O sentimento de Jesus com o sentimento de uma pessoa salva, a linguagem é a mesma. Olha o Bartimeu. Um mendigo, um cego, de nascença, um homem desqualificado e despreparado e desprovido de sorte, desprovido de tudo, azar na vida. Ah, pastor, coitado, esse cara nasceu lascado. Mas o dia que ele teve uma oportunidade, meu irmão, é essa oportunidade que eu quero e você tem que querer. Nós precisamos dessa oportunidade de chegar diante de Deus com dignidade. Muda a tua palavra, muda o seu jeito de orar. Não vai até Deus com essa conversa de mendigo. Não vá até Deus com essa conversa de cego. Não vá com essa conversa de desprovido de palavra de Deus, porque você vai chegar de qualquer maneira. Se o Bartimeu ainda mantivesse o seu sentimento, ele iria pedir qualquer coisa, irmão. Ia pedir uma marmita, uma comida, uma moeda. Ele dependia da misericórdia humana. Vamos falar a verdade? Esse cara sofreu. Porque uma das piores coisas, se não uma pior, é uma coisa muito mal demais, é você depender da misericórdia de pessoas. Isso é triste. Alguém esperando que alguém venha socorrer ele. Vamos falar a verdade. É difícil isso. E a gente não recebe. Porque a dor, é a dor que a pessoa sente, só Jesus pode entender. A dor de Bartimeu, os gritos de Bartimeu, só Jesus conseguia entender, porque as próprias pessoas gritavam e diziam: cala a boca, cego, fica quieto, não está vendo que o mestre não pode parar, está ocupado, ele não pode parar porque ele tem que ir para tal lugar, e ele não está te escutando não, ele não vai te escutar não, para de ser idiota, volta para a sua miséria. Volta para o seu lugar, pega o seu cobertor imundo, joga no chão e continue dependendo do homem. Pode ser que talvez, algum momento, passe alguém misericordioso.
e te ajude. E se não passar, se acostume a viver assim. Por que não? Talvez a vitória, talvez a bênção, talvez a visão não lhe pertença nessa terra. Então você tem que se acostumar. Não é mais ou menos assim a vida de um ser humano? É ou não é? É ou não é? É assim, pastor, eu já orei, eu já pedi, eu vou esperar. Pastor, uma hora, é isso? O Bartimeu foi na contramão disso tudo, dizendo, eu voltar lá, vou nada. Ele está passando aí? Tá. Aonde que ele está? Aí, está longe. Aí ele disse, é? Então vou gritar mais alto. E começou a gritar mais alto. Ele está longe? Tá. Mas tá aqui por aqui ainda. Tá aqui por aqui. Então deixa comigo. Jesus! Aí ele botou a boca no mundo mesmo. Dá para entender, irmãos? A misericórdia do homem, amém. Mas funciona igual a misericórdia de Deus? Diante de Jesus, o Bartimeu não pediu uma moeda. Porque ele disse, se o Senhor é o Filho de Deus, se o Senhor é da descendência de Davi, se o Senhor é o Criador do mundo, eu não vou pedir para o Senhor uma marmita. Eu vou pedir para o Senhor a visão. Algo que o homem não pode me dar. Algo que eu não consigo com a minha força própria. Algo que o meu entendimento não alcança. Mas se o Senhor é o Criador do mundo, eu vou pedir com dignidade. Eu vou entrar diante do Senhor, eu vou reivindicar o que só o Senhor pode me dar. E foi o que ele fez. Então, quando você for orar, para com isso. Você não vai conseguir, não. Deus me ajuda, Deus. Irmão, não há conformidade, não há o mesmo sentimento. Quando Jesus orava, você acha que ele orava como? Falando com o Pai, falando com o Criador do mundo, falando com um Deus de novidade e é atual. Deus é atual, irmão. Você não tem um Deus de 1914, não. Você tem um Deus de agora. Você tem um Deus de já. Que se você abrir a boca em concordância com a palavra, agora, ele está te ouvindo. Não é, ai, Deus dos meus antepassados. Deus. Nossa, mas ficou um negócio muito miserável demais. Né? Um Deus que lá atrás era um Deus. Agora já não sei mais se é o mesmo Deus, se opera. Não. Ele é atual e é novidade. Talvez o que você vai experimentar de Deus, nunca ninguém experimentou. É novo. Alguém vai dizer, meu Deus, olha o que o cara recebeu. Olha que eles vão dizer que é sorte, vão dizer que é não sei o quê, vão dizer que você nasceu com a orelha virada para a lua. Sei lá, mas você vai dizer, foi Deus. Você acha que o Bartimeu não falava isso direto? Jesus me curou, eu fui curado por Jesus, hoje eu enxergo por causa de Jesus, porque misericórdia do homem eu não tinha nem moeda. Misericórdia do homem eu recebia, olha, mas muito vago demais, talvez algum tempo. A misericórdia não é a parábola do bom samaritano? É a parábola do bom samaritano. Um mestre da lei, um doutor da lei, chega até Jesus para tentar Jesus, e ele diz, mestre, tudo bem? Tipo assim, eu também sou mestre, né? Mas, mestre, o que o senhor me diz assim de herdar a vida eterna? Como que eu faço para herdar a vida eterna? A mesma coisa que o jovem rico perguntou. E aí ele diz, olha, está escrito na lei, o que o senhor lê na lei? O que o senhor lê na palavra? O que o senhor entende pela palavra? Está escrito, amarás a Deus de todas as coisas, amarás a Deus de todo o teu coração. Ele citou a palavra. Citar a palavra, até o diabo cita. Lá no Mateus capítulo 4, o diabo citou a palavra para Jesus. Mas citar a palavra é uma coisa. Agora, obedecer a palavra, esse homem estava obedecendo a palavra? Não. Citar a palavra, irmão, até o Satanás cita. Ué, ele citou para Jesus. Jesus, mas também está escrito que se o Senhor pular daqui, Deus dará ordem aos teus anjos. Ele falou, não, essa parte não está escrita não. Pular daqui?
Não, pular daqui não. Está dizendo que ele dará ordem aos teus anjos ao meu favor. Mas não que eu tenha que pular daqui para dizer, Jesus fez um negócio sobrenatural. Não, eu vim aqui, eu sou homem, tenho carne e tenho obediência à palavra. E Deus não me falou que é para pular daqui para provar alguma coisa. E outra, Satanás, eu não preciso provar nada para você. Você não é um derrotado, eu vou provar o quê? Eu preciso provar para o homem. Eu preciso mostrar para o homem o poder de Deus. Mas você não, você conhece o poder, mas você não quer obedecer. Você já se desviou lá atrás, você recusou a glória dele, você se levantou contra o trono dele, você quis ser maior do que ele. Ah, Satanás, eu te conheço, eu sei que você é. Ah, você está de brincadeira. Dá para entender? Irmãos, é isso que Jesus quer de mim e de você, os mesmos sentimentos. Tem que tratar os teus sentimentos com Deus. Porque se o teu sentimento for mal, na hora que as mulheres moabitas se insinuar para você, na hora que a mulher de Potifar se insinuar para você, você vai cair. Você não vai conseguir fugir. Você vai dizer, pastor, eu acho que é até de Deus a mulher de Potifar mexer comigo, porque, tô com moral, hein? A mulher do Potifar. Dá para entender? São essas coisas que o sentimento de Cristo tem que me fazer recusar. São esses manjares de Malaquias 3, está dizendo que é esses os manjares que eu tenho que recusar. Que aparentemente vem com a cara de presente, com a cara de bênção. Mas, irmãos, não é. É um prazer da carne. Aquele povo que morreu, 24 mil, 23 mil homens, era um prazer sexual. E os homens deixaram ser seduzidos, os homens deixaram ser induzidos ao pecado, os homens, a masculinidade daqueles homens ficaram a toda, dizendo, tá vendo, gente? Nós estamos com tudo, hein? Olha as mulheradas aí dando em cima de nós. Maravilha. Glória. Deve ter falado até em língua satânica. Tá vendo? Nós estamos podendo, hein, irmão? Vamos lá. Pode vir, mulherada. Foi tudo para a boca da onça. 23 mil. Por que eu falo 23, 24 mil? Porque lá no livro de Números 22, fala de 23 mil. Lá no livro de Hebreus, fala de 1 Coríntios, não vou lembrar, fala de 24 mil. O Paulo dizendo de 24 mil e lá atrás dizendo de 23 mil. A teologia diz que aquilo ali foram os corpos que foram contados. A teologia diz que contaram os corpos e depois recontaram. Deu 23 mil, aí depois, apareceu mais um morto. É 24 mil. Não, aliás, um corpo não, 1.000 mortos. Depois recontaram, deu mais 1.000 mortos, que foram mais os 24 mil. A teologia fala, aí você ora a Deus e pede para o Espírito Santo te mostrar que é mais fácil. Amém? Coloca isso no teu coração. Nós estávamos sentados à porta de Jericó. Sentado mendigando, sofrendo. Lá no mundo, lá na carne, lá no natural. Um dia nós encontramos com Jesus. Fizemos a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte. Hoje em dia nós já não oramos mais como orava lá atrás. Hoje em dia a gente já não tem mais o sentimento de coitado. Hoje nós não temos mais o sentimento de excluído. Pastor, é que nós somos excluídos porque nós não temos sorte, porque Deus não... Irmãos, isso era lá atrás. O Bartimeu, quando ele levantou e quando ele começou a gritar, claro que você não vai dar ouvido a ninguém, você vai dar ouvido a Jesus, né? E quando ele teve a oportunidade, ele não foi como um ser humano comum e natural de pedir qualquer coisa. A misericórdia que ele sempre dependeu do homem, ele já conhecia, mas a misericórdia que ele iria experimentar de Deus, era uma questão dele agora dizer, peraí,
Se eu estou diante do Filho de Deus, se eu estou diante do dono do mundo, se eu estou diante do Todo-Poderoso, eu não vou falar igual um idiota fala. Não, Senhor, eu quero é ver, eu quero enxergar, eu quero as vistas. Aí ele disse, ô Bartimeu, que bom que você reconheceu a minha autoridade e não ficou fazendo papel de bobo aí na minha frente. Então vai, a sua fé te curou. Está curado, pode ir. Dá para entender? Jesus tem isso para... Volta lá, no livro de Filipenses que eu termino. Acha aí aonde que o Paulo falou, que é 1 Coríntios ou 10:12, né? 10:8, 1 Coríntios 10:8. Fala de quantos mil? 23 mil. E lá no Números 22, só para corrigir isso aqui, né? Que eu não gosto de falar e depois... Acho que é o 22 ou 24 que fala isso. Eu vou achar para você, só para tirar a dúvida. 25:9. Fala de quantos mil? 24 mil. Então eu inverti. Então Números fala de 24 mil. O Paulo lá atrás fala de 23 mil. E aí, pastor? E aí você pergunta para Deus qual foi quem contou, recontou e contou de novo. Hã? Ouviu, né? Não sei. 24 mil. 24 e Coríntios 10 fala 23 mil, isso mesmo. Só para... Aí depois você procura melhor e busca lá. Filipenses 2, né? Só para a gente concluir aqui essa parte. Eu já vou orar. Filipenses 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Irmão, tudo que você precisa vem de Deus. Todos que foram curados na palavra aprenderam essa bênção, essa regra. O que você precisa vem de Deus. Agora aí que está o nível de humilhação, o nível de humildade, o nível de submissão, o nível de se render, de rendição. É um nível. Quanto mais você se render, mais dependente de Deus você fica e mais você passa a ter os sentimentos que Jesus teve. O grande problema é que a gente endurece o coração com as coisas. A gente é muito orgulhoso nessa questão de querer fazer do meu jeito, ainda achando que é de Deus ainda. Mas eu preciso aprender a me render. Essa é a questão. O próprio Jesus não teve limite para isso. Ele se rendeu mesmo. Ele se colocou totalmente debaixo da palavra. Isso aqui não é ser um sofredor ou ficar nas mãos do sofrimento. Não. Jesus nunca ficou. Mas a questão dele usar a sua autoridade, o seu poder, é que ele declarava: tudo que eu tenho vem do Pai. Tudo que eu falo vem do Pai. Tudo que eu faço vem do Pai. Eu não tenho nada. Às vezes ele foi induzido muitas vezes por Pedro, por João, por Mateus, por Tiago, por qualquer um discípulo, pelo mundo, pelas pessoas, pelo fanatismo, pelo religioso, pela religiosidade, pela religião. Ele foi induzido muitas vezes, aliás, ele foi tentado a ser induzido muitas vezes. Mas ele dizia, não é assim. O Pedro, por exemplo, era o maior tentador de Jesus. Porque era o cara que dizia, não, Jesus, deixa comigo. Não, que eu que vou fazer, pode deixar. Jesus disse, Pedro, você não aguenta ser cirandado. O diabo já me pediu para dar uma chacoalhada em você e eu não deixei. Porque se ele chacoalhar você, você não aguenta. Você não tem estrutura, você não tem sentimento pela palavra, você não tem entendimento. Pedro, você não suportaria um sopro do capeta. E eu não permiti. Roguei ao Pai que não deixasse, porque se deixasse, você ia morrer. Está vendo o que nós somos? O Pedro.
Então nós precisamos ter o sentimento pela palavra, os sentimentos por Deus, de dizer, Senhor, não sou eu no controle, é o Senhor no controle. E o sentimento que eu tenho é tratado diante da palavra. Porque se o nosso coração ainda é mau, quando aparecer as mulheres moabitas, quando aparecer a mulher de Potifar, quando aparecer as oportunidades do diabo, quando aparecer as portas largas, nós não vamos pensar duas vezes. Então tem que tratar, é o sentimento, né? Aqueles homens deveriam ter consertado os sentimentos que eles tinham pelo Egito, porque lá no Egito a prostituição, a lascívia, a sensualidade corria solto. Eles saíram de uma terra idólatra, eles saíram de uma terra perdida, eles saíram de uma terra vendida a demônios, a estátuas, esculturas, imagens. Eles saíram de lá. Aí, de repente, eles, num caminho a Canaã, é apresentado um único Deus, que cura dor de cabeça, dor no pé, dor no dedão, cura pobreza, cura miséria, cura dor, cura doença, cura depressão, cura tudo. Ele é um único Deus, que eu vou clamar a Ele, que eu vou buscar Ele. O meu sentimento agora é para um único Deus. Aí que está. Fica de pé. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Esse é o caminho? É. A humilhação pessoal, a humilhação pela palavra, a humilhação pelos mandamentos, os sentimentos. Eu vou mudar o meu sentimento. O sentimento que eu tenho, que é errado pelo mundo, pelas coisas, pela matéria, eu vou mudar isso na palavra. Eu vou ter um sentimento pela palavra, eu vou ter um sentimento por Deus, eu vou ter um sentimento pela verdade, eu vou trabalhar isso dentro de mim. Isso não é uma coisa que se acontece por qualquer maneira, não, mas isso é um trabalho intensivo que a gente faz para tirar isso. Tirar o julgamento, tirar a murmuração da nossa vida, tirar o negativismo. Olha, essa transformação do velho Bartimeu para o novo Bartimeu foi muito rápido. Foi uma questão de minutos. Mudou a cabeça do cara. De repente, o cara é cego, nasceu cego, viveu cego. Quantos anos cego? Quanto tempo cego? Pedindo esmola, dependendo. Meu Deus, ajuda, pelo amor de Deus. Ele me dá uma moedinha, eu quero comer, estou com fome. Muito tempo, talvez. Mas, de repente, a hora que ele escuta sobre Jesus, ele diz, pronto, acabou. Não sou mais cego. Agora deu certo, glória a Deus. E já começou o desespero, a gritaria, mas foi muito rápido. Esta conversão aqui foi muito rápida. Foi muito rápida. Uma oportunidade que não foi perdida. Uma oportunidade que ele não abriu mão. Ele falou, Jesus está passando? Opa, comigo. Começou a gritar. Meu irmão, foi questão de minutos até Jesus chamar e esse cara ter uma transformação total dele não pedir uma moedinha como ele estava acostumado a pedir a vida inteira. A vida inteira ele pediu uma moedinha. Mas aquele dia ele falou, se eu estou diante de Jesus, se esse Jesus é o que eu estou clamando, o filho de Davi, se eu pedir uma moedinha para ele, ele pode até dar, mas não é o que ele gostaria de me dar. O que ele gostaria de me dar e também dar um testemunho excelente é os meus olhos. Eu quero enxergar Jesus. Aí sim é um milagre extraordinário. E foi o que aconteceu. Fecha os olhos.